Nesse dia, a gente podia ver um lindo jardim, uma grama que voava pedaços dela pelo ar por conta do vento forte, mas agradável, com um sol encantado e um céu azul. Ou pelo menos era o que a maioria de vocês acredita, né? Porque estou apenas usando os exemplos da realidade. Já que no universo de Jinx, as coisas tendem a ter colorações diferentes. É só uma forma de entender. Enfim, neste, nesta planície que por volta tem floresta, com árvores bem grandes, havia uma casa no meio. Essa casinha, ela parecia estar inabitada, já que não passava ninguém por aqui. Era perto de um vilarejo que era da capital de Jinx, mas um vilarejo que não havia ainda habitantes, ele ainda ia ser inaugurado pelo príncipe, pelo próprio Reax, que é o príncipe de Jinx. A situação que a gente se encontra é lá dentro desta casinha. A gente vai se aproximando e se aproximando mais dela. Vendo que, agora que eu vi que quando o Yuri tá mutado, aparece um microfone gigante na cara dele. Não atrapalha não, tá, Yuri? Tá de boas. Mas, velho, a gente vai se aproximando dessa casinha. E lá dentro dela, nós vemos o nosso querido príncipe. Sim, o Reax. Depois daquele tal incidente que vimos em algumas sessões anteriores. Ele estava sentado sobre uma cadeira que tinha uma textura estranha. Parecia como daquelas runas e rochas e metais daquela prisão que o Reax havia mostrado para o nosso protagonista do conto. Aquelas mesmas runas que eles permeia a sua pele e desabilita as suas capacidades mágicas, apenas permitindo as físicas. E como o príncipe não é alguém tão forte fisicamente ainda, ele não tinha muito controle sobre a situação. Acontece que ele estava sentado, mas não estava desarrumado ou machucado. Ele estava sentado e um pouco desacordado. Não estava conseguindo. Ele não estava se mexendo, mas logo começava a abrir seus olhos. Seu cabelo e todo o resto do seu corpo estava arrumado com uma roupa diferente do que ele estava na última vez, quando havia sumido. Ele acordava e aos poucos ia voltando a respirar e perceber em que situação ele estava. Ele conseguia ouvir o som de uma água corrente vindo como se fosse de uma pia, mas isso não era o suficiente para chamar a atenção dele. Ele apenas ia levantando a cabeça, tentando recompor os pensamentos e como pode dizer, tudo dele, sabe? Os reflexos e tudo mais. Quando ele olhando em volta e não estava mexendo as suas mãos, ele percebeu que as suas mãos não mexiam. Que pro azar dele havia alguma espécie de laço corrente. Ele não sabia dizer, apenas era como se ele e aquele banco estivessem presos um ao outro. E como aquilo era feito de metais e runas, era muito pesado para ele levantar e levar o banco com ele, aquela poltrona, para ser mais exato. Ele estava com a boca sem nada para bloquear, então ele podia falar. Só estava sentindo a garganta um pouco seca. Onde eu tô? Aí tem um macaco lá fora gritando na hora que eu não gravo. Incrível. Enfim. Onde eu tô?
Quando ele olhava para o local em volta dele, ele percebia que era a casa no qual a gente havia setado. Ele tentava puxar com mais força os braços dele, mas não se mexiam de forma nenhuma. E assim, de poucos a visão dele ia se recompondo. E ele ia conseguindo ver mais à sua volta. Ele conseguia ver que, não exatamente atrás, mas ele via de lado assim que... Ah, que isso aqui não deve estar aqui, isso aqui deve estar aqui. Pronto. Na frente dele, havia uma mesa com várias cadeiras. Para 3 pessoas, como uma família. E atrás ele estava ouvindo o som da água corrente, que seria de uma pia ou algo assim. Ele sabia já disso, porque esse era o modelo de casa que ele havia formado para esse vilarejo, no qual seria um dos primeiros vilarejos com um dos seus nomes. Quando ele finalmente se tomava conta do que estava acontecendo, ele abriu os olhos bem rápido, totalmente, e tentava o máximo se tirar dali. Só que ele, apesar de não machucado, ele sentia uma fraqueza enorme no corpo dele. E quando tentava olhar para trás para ver o que era aquela água corrente, ele começava a ver que tinha alguém, só não conseguia identificar quem. Ele não conseguia identificar quem. E ao perceber finalmente a situação que ele se encontrava, ele juntava pensamentos e o que deveria fazer e falar. Ele dizia com uma voz bem calma, mas um pouco estressada: eu não sei quem você é ou os seus planos, mas eu acho que você vai se deparar com uma situação bem ruim depois que eu sair daqui. Se quer ter alguma chance de sobreviver, você deveria reconsiderar a opção de me libertar. E talvez eu te poupe. Quando ele falava isso, ele conseguia ouvir o som daquela pessoa andando na direção dele. E uma voz feminina bem clara, que é reconhecível para ele. Uma voz que é familiar, que aparece nos dias dele. Não nos dias a dia, mas provavelmente... Meu Deus, Yuri, cara. Que é recorrente nas semanas dele. Se acalma, príncipe. Você não precisa se desesperar assim. Aliás, você não está sendo torturado ou algo assim. Eu apenas quero conversar com você. Aceita uma xícara de café ou algo que você gosta de beber? Aquela sombra, né, ia desaparecendo e aquela pessoa ia se tornando mais clara. Ela estava nas costas dele, apesar que não é muito fácil de perceber. E só para deixar mais claro que aqui é a parte de trás da cadeira do poltrona. Então, o príncipe logo dizia: que estupidez a minha em não ter mandado alguém ou talvez a guarda tirar o poder de vocês. Por acaso
os seus irmãos e irmãs estão incluídos nisso também, ou você é a única louca em me colocar numa situação como essa? Homem. Não, ela dizia, eu não estou sozinha. Todos os quatro estão incluídos nisso. Mas por que a preocupação, príncipe? Não vai acontecer nada com você. Como eu tinha dito, quero só conversar. Opa, fiz cocô. E a situação ia ficando mais clara e mais clara, e dava pra ver claramente aquela casa. Então, o Reax, que é o príncipe, dizia, se você quisesse apenas conversar, você podia simplesmente pedir uma conferência, uma reunião comigo. Não me colocar numa situação humilhante como essa. Isso vai acarrar na sua carreira. Você pode até ser preso e executado por isso. Então, eu te darei alguns segundos para remover o que quer que esteja me prendendo aqui. Ela bem cuidadosamente ia pra frente dele e dava pra ver que a forma, ela é um centauro, né? Que no caso tem as quatro pernas lá atrás, tem uma perna lá, duas pernas atrás, duas pernas na frente, como um cavalo. Só que ela ia meio que desfazendo daquela forma ali e deixando apenas as duas perninhas delas, tipo, como se fossem pernas de cabra, no caso, tipo meio cabra. Esqueci o nome desse híbrido lá na mitologia grega. Sátiro. É tipo exatamente, tipo um sátiro. E, bem, era meio estranho os movimentos que ela estava fazendo, porque ela estava se aproximando de uma forma meio delicada e, pode dizer, comprometedora do príncipe. Mesmo que eu tirasse essas correntes de você, príncipe, você não conseguiria se mover, já que o que fizemos com você impossibilita você de se movimentar ou sequer agir. Então você vai ficar um tempinho aqui comigo. Por que não paramos com esse papo furado e esse assunto que ninguém se importa e não começamos a falar sobre coisas realmente importantes, viu? O Reax ficava com uma cara claramente irritada, não só por causa dela desobedecer uma ordem dele, mas sim por ela estar se aproximando dele, tipo, encostando o joelho com o joelho, porque ele tá sentado com uma poltrona. Ela tá dando um índice como se ela fosse sentar ali também, sabe? Só que de frente. Homem, se você continuar com esse teatrinho, você vai pagar. O melhor, você vai ser executado em praça pública. Eu não tenho papo pra comentar com você. Você tem os seus trabalhos e eu tenho o meu. Então tenha um mínimo de respeito com a minha superioridade. Me tire daqui. E como eu havia dito, talvez você e seus irmãos saiam impunes. E como deu pra perceber, como a situação estava desenvolvendo, obviamente ela não fazia nada do que ele disse. E ela apenas ia se aproximando. Mano, cadê? Onde é que eu coloquei a música desse bot? Ah, tá aqui. Ela ainda apenas se aproximou de forma delicada nele. E meio que. Como é que é essa palavra? Ele percebeu que o rosto dela estava se aproximando dele. E na hora que ela tentava fazer algum ato nele, como tipo dar um beijo direto ou algo assim, ele virava e ela beijava só a bochecha dele. E ele ficava extremamente irritado com isso. Opa, essa música.
Ele dava um grito que eu não posso gritar. Meu irmão tá dormindo. Eu tranquei a porta sem querer. Calma. Puta merda. Foda-se. Que desgraça você tá fazendo? Ele falava isso em um tom de voz bem alto. E ela dava uma risadinha bem boba, tipo... Por que esse tom tão sério? Eu não sou bonita o suficiente pra você como a sua irmã? Ah... Talvez você possa melhor... Talvez você possa reconsiderar melhor a pessoa em me escolher depois que você for preso. Ele ficava um pouco confuso, mas ainda com a cara de irritado. Por que eu seria preso? Sua desgraçada, miserável. E quando ele tentava xingar ela novamente, né, ofender, ela colocava o dedo na boca dele assim, no meio dos lábios dele. Porque vai ser culpa sua que o herói vai morrer. Vai cair todo esse peso sobre você. Ele dizia, que droga você tá falando? Ela ia andando, tipo, ela se desapoiava dele, né? Ia andando. E em cima da mesa, aqui eu não desenho, mas tem vários... tem várias coisas ali em cima da mesa, com seringas, tinha uns frascos, tipo, coisa bem de alquimia mesmo, sabe? E alguns livros, com livros que não são reconhecíveis aqui na nossa sessão, mas talvez algum outro personagem, como o próprio Maxfield já tenha lido, saberia. Mas como ele não está aqui, eu não posso te dizer o que são esses livros. Mas bem, ela ia se aproximando. Bom, como você mesmo planejou, e comandou, o herói viajou. Ele foi direto para Inax, o deserto no qual já levaria ele a um falecimento. O que arrecadaria, claro, um vexame para Enfield, mas não agregaria em nada para os nossos planos. O Reax se mantinha confuso, ele não estava entendendo o que estava acontecendo, mas permanecia calado. E em alguns instantes depois ele dizia, e o que isso tem a ver? Eu posso ter concordado com a ideia de vocês em ter mandado com os transportes que seria meio duvidoso. Mas... Pera, calma, não é essa frase que vai fazer? Não é essa. Eu posso ter mandado em um transporte que poderia ser um pouco duvidoso e perigoso, mas... Independente do caso, eu e a general escolhemos os melhores soldados para ir com ele. Pode arrecadar dele acabar caindo no mar, mas ele vai sobreviver e chegar no deserto. Então, a homem se aproximou bem delicadamente aqui da mesa, pegando as coisinhas aqui, arrumando as coisas. Você achava que tinha escolhido os soldados, príncipe, mas nós cuidamos disso depois. Ele não tem nem a guarda dele, nem o transporte. E quando cair no mar, não vai ter nada para salvá-lo. Ele vai conhecer o pior desse mundo. Ele vai encontrar familiares daqueles que ele tirou a vida. E caso ele acabe chegando em Narcos, nós já providenciamos cuidados para esse tipo de coisa. E bem, como você mesmo acabou de... como é que é essa palavra, gente? Você acabou de declarar. Como você mesmo acabou de declarar, foi você que cuidou dos soldados dele. Foi você que cuidou do transporte dele. E aí, por baixo do decote dela, tinha um gravador. Obviamente, Granoxiano, que é a cidade tecnológica. E ele ficava, tipo,
confuso, né? Toda essa situação é confusa, irritante e estressante. Então ele nem sequer sabia exatamente o que era aquilo ali que ela acabou de mostrar. Eu não entendi. Mesmo que eu tivesse feito isso, isso não vai ser suficiente. Eu tenho a minha palavra. Minha palavra é mais importante que a de vocês. Mesmo que eu tenha feito isso, o que vai acontecer? Eu vou falar pra prender vocês e acabou. Eu digo que a situação foi toda fraudulenta por causa de vocês. Quando o Rex olhava novamente o que ela estava mexendo ali na mesa, era uma espécie de frasco. Um frascozinho de vidro. Com um líquido que era do mesmo tom da magia do Max. Você não estava na situação que ocorreu, mas graças a algumas pesquisas da minha irmã Lauren e um pouco de cuidado da minha outra irmã, nós descobrimos alguma coisa sobre o herói. Já sabíamos há tempos que ele ia se tornar um herói. E é claro que a gente tinha que saber cada detalhezinho e cuidado dele. Ela olhava o frasco e ia tipo, meio que se aproximando do Reax na direção do ia na direção do Reax com o frasco na mão dela, né? Tipo, segurando com as pontinhas do dedo. Descobrimos mais detalhes sobre o passado dele, o que ele era capaz e até sobre o Shin dele. E graças a Shin que eu consegui descobrir a tempo que aquele garoto era capaz. Eu tento há anos amplificar minhas capacidades. Ela ia meio que tentando, ela ia mexendo a palma da mão direita dela pra tentar manifestar alguma coisa, só que ela não conseguia. Você consegue ver? O Rex ficava novamente confuso, com raiva, estressado. Vai direto ao ponto. Você vai me prender daqui até eles descobrirem que isso tudo foi culpa minha? Mesmo que depois que eles descubram e declarem isso, depois que eu for solto, eu posso simplesmente dar meu depoimento. E acabou. Não, ela me dizia. Não é isso que eu tô querendo dizer. O meu Shin. Ela colocava a mão na própria cabeça e ela ia forçando, tipo, como se estivesse meio que beliscando a cabeça dela, sabe? Só que com todos os dedos, beliscando a testa dela. O meu Shin, ele não funciona. Eu tentei várias e várias vezes, mas eu não consigo. Foi raras as situações que eu pude fazer alguma coisa com ele. Mas, depois daquele encontro com ele, com o nosso herói, felizmente nós não precisamos forjar alguma situação porque ele possa se machucar ou algo assim. Ele apenas teve um derrame do nada. Uma hemorragia, não sei. Eu acho que eles estavam tão distraídos com o herói que não perceberam. Aí meio que só rola uma situação flashback da Omi pegando o sangue do Max Fuse no chão. Com panos, sabe? Passando pano, tipo, da própria roupa dela pra enxugar a roupa dela. Bom, com um pouco de mistura aqui, mistura ali, cuidados aqui e ajudas de outros traidores pra lá, eu pude desenvolver isso. E toda a sua ajuda, príncipe, vai ser esquecida. O Rex ficava confuso. Esquecida? O que você quer dizer com isso? Ela pegava o frasco e ficava bem coladinho com o Rex. Só que ele ficava tampando os olhos e a boca, tipo, vendo que, sei lá, ela fosse tentar enfiar na boca dele. E quando ele se deparava com o som que estava tendo, na verdade ela estava bebendo. E dava pra ver que ela tava meio que
indo de passos pra frente e pra trás, meio que perdendo um pouco do equilíbrio. Ah, ah, hum. São sentimentos fortes. Muita dor e loucura. Mas eu consigo. Eu vou conseguir. Ela ia se aproximando do Reax e o Reax começava daquele rosto estressado e confuso, a ficar um pouco com medo do que estava acontecendo. Ela ia colocando a palma da mão dela na cabeça do Reax. Homem, não faça nada, estúpido. Você ainda pode ser perdoada. Eu prometo que eu não te digo, que eu não vou dizer nada. Pelo, pelo nome de Shin, não faça nada que você vai se arrepender depois. Ela colocava a palma na cabeça ela colocava a palma da mão dela na cabeça do Reax e começava a puxar a cabeça dele como se fosse um beliscão, tirando uma geleia da cabeça dele. Funcionou! E arrancava. O Reax ficava de cabeça para baixo. Quando ela olhava aquela geleia, ela soltava, dava pra ver que tinha imagens, como se fosse de um vídeo. Como se fosse, tipo, na verdade dentro dessa geleia, que ela sempre tentava manter uma forma esférica, ela tinha bolinhas, como se fosse uma ligação de uma constelação, sabe? De estrelas. E quando ela colocava o dedo na direção daquelas bolinhas, cada uma tinha uma lembrança de dias atrás. Funcionou, 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 funcionou. Ai, mas é um desperdício tão grande deixar de morrer. A gente podia fazer tanta coisa juntos, Maxfield. Mas eu acho que eu arranquei coisa demais da cabeça do Prince. Eu tenho que deixar algumas coisas pra ele agir normal ainda. Eu vou devolver algumas coisas. E ele não vai lembrar de nada. Eu só preciso cuidar da viagem da minha irmã. E isso acaba. Com ele inconsciente dessa forma, eu acho que ele nem vai tentar evitar de fazer uma criança. Eu vou ser mamãe. E aquela situação toda ia se apagando. E aqui nós vemos o nosso protagonista desse conto. Maxfield McCoy, tá aí, player, jogador. Ah, Eu tava escrevendo negócio, eu tô tipo, what? e, Eu como pessoa, tipo, what? e bem, continuando da onde a gente havia escrito, né, da última sessão, o Max tinha se encontrado na situação, acho que uma das mais desesperadoras que ele viveu na vida dele. E a última coisa que ele. Calma aí. Me diz que eu guardei aquela música da última sessão, por favor. Me... É, Fear Hunger. Não é essa, senhor. Não tá no servidor lá do OST? O problema é eu achar aquele servidor. Eu posso te pingar. Foi? Foi. Aqui achei. Bem, como a gente viu na última sessão, o Maxfield ele tinha se encontrado, acho que numa das situações mais desesperadoras na vida dele inteira.
Eles estavam no meio do mar. Não sabe onde ele estava no mar. E a vida de amigas, colegas, companheiros estava em jogo. Ele havia novamente tirado inúmeras vidas de híbridos em poucos instantes. E para algumas ali era o fim. Era simplesmente desistir e aceitar que ia acabar tudo. Mas como uma luz no fim do túnel, ele se deparou com uma criatura enorme. Não era um pouco aquele, não. Era do tamanho de uma baleia pra gente. Oh my god. E antes que... Seria do tamanho do tipo um tubarão-baleia? Era um tamanho que você vai entender já já. Tá. Antes que eles pudessem tomar qualquer decisão, porque o Maxfield estava paralisado pelos próprios pensamentos dele. Ele auto se sabotou. E antes que a Celestia pudesse tomar qualquer ação, aquela coisa gigante abria a boca. E não era como um tornado, era só um miau. E engolia Do gato. tudo ali. Tanto os destroços quanto Maxfield e seus companheiros. E por ele ter levado, por ter rolado tanta movimentação ali, né? Porque os destroços entraram juntos, acabava se machucando, querendo ou não, ele acabava ficando desacordado. E aos poucos ia passando tempos, horas, e ele ia acordando e vendo aonde exatamente ele estava. Opa, não, essa aqui não. Essa aqui. Aos poucos ele ia vendo a situação que ele se encontrava. Era um local grande porque ele não conseguia ver exatamente o fim, e o olho dele estava embaçado. Ele conseguia ver várias vozes, e não era como as vozes da última sessão em cima das placas. Apesar dele ainda conseguir ouvir esses sussurros lá no fim, mas essas vozes eram de Xenos à volta dele, talvez, ou no local que ele estava. Ele estava deitado em um local bem mucoso, estranhamente, quando tipo ele se movimentava, saía líquido do local, sabe? Como uma língua, basicamente, como carne. O cheiro era insuportável. Era como uma carne que tá parada dentro de uma geladeira, de um freezer por 2 anos. Mas eu acho que é tipo aquela do freezer que tá tipo desligado, né? Pelo amor de Deus. Era horrível o cheiro. Horrível. O ar não era tipo, não era tipo, não conseguia respirar, ele só era meio ofegante. E era bem quente aqui dentro. Não era um calor, tipo, não era calor exatamente, tipo, não era o sol batendo, só era tipo uma sensação térmica de calor. Basicamente. Tipo, o ar era abafado. E as roupas do Max estavam um pouco destruídas. Dava pra ver algumas. Ok. Não tava, tipo, expondo nenhuma parte do corpo dele que seria muito vulgar, nada, mas alguns lugares estavam rasgados e tudo mais. O rosto dele tava um pouco sujo de terra, de areia, na verdade, porque mesmo o chão sendo meio mucoso, tinha alguns grãos de areia. Que essa areia era preta, tava grudada no rosto dele, então era bem fácil de ver, e no cabelo também. O cabelo dele tava, e o corpo dele em si tava bem úmido. O cajado tava do lado dele, grudado com o braço dele. Ah, tá. Eu vou pegar o cajado de primeiro, né? Mas acho que eu não preciso. Não, porque o cajado já tava grudado com ele, tava amarrado. Ok. Eu posso fazer algo? Tu já deu a narrativa?
Então, a única coisa que ele conseguia perceber era que. Cadê? Oh meu Deus, até eu achei esse aqui. Fudeu. Calma. Ele só não percebeu no último instante ali que tinha alguém se aproximando dele. Mas ele não conseguia ver quem. Bom, é É, isso. Você pode fazer isso, qualquer coisa. Você acho só... que instintivamente ele ia perguntar, tipo, quem é? E ele já segurando o cajado dele, Você via que em posição de defesa. quando você ia se movimentando, você percebeu que os seus membros estavam doendo um pouco. O seu escudo, ele ainda estava meio rachado. O seu escudo, a maior parte dele estava rachado ou quebrado. Seu escudo mágico. E a pessoa inconscientemente também se desaproximava quando via ele se movimentando. Era uma voz masculina. E suas articulações estavam meio machucadas. Ah, Ca- merda! Calma, senhor. Você tá muito machucado. Eu tô acabado. Cadê todo mundo? Ah, Ah, eu. Todo mundo, você quer dizer os seus. Os que estavam com você? Ah, eu poderia saber o seu nome? ele, tipo, ele tava, tipo, piscando um pouco o olho pra tentar enxergar melhor. Quando ele se deparava quem era, era basicamente um híbrido de. Provavelmente um sapinho, uma rã. Uma rã? Ai, que fofinho. E ele não Nem era parece. humanoide. Ele era tipo uma rã, só que falava com um Xeno. Ah, ah, Só que era grandinho. Tipo, um pouco menor que o joelho dele, sabe? Em tamanho. ah. Eu acho. Ah, sério. Ele, tipo, ele tirava parte da poeira e tudo. E ele, tipo, ele parecia um pouco ofegante. Maxfield. Ah, Maxfield, tudo bem. Max. ah, hum, parecia um pouco tonto, eu acho. Maxfield, eu não sei de onde você é ou o que a sua viagem estava planejada, mas você se encontra numa situação um pouco complicada junto dos outros sobreviventes. Hum, ele tava com a cara um pouco fechada, tipo, ah, entendo. Ah, você não pretende me matar, né? Ah, não, senhor, nós todos somos sobreviventes. Nós unimos para poder tentar sair daqui. Não sei se o senhor lembra o que aconteceu, mas você foi engolido. Hum, tem. Na verdade, eu não entendo nada. Eu só estou com muita dor. Estamos dentro de um charno. Em Ah, português, limarão. bom. Ele, tipo, vira pra cabeça lentamente. Você não conhece essa criatura. Eu o que é, na verdade, mas. ah, eu não Ah, sei. O senhor não parece ser Inaxiano.
Suas roupas são bem brilhantes, a não ser que você nasceu de uma família que era estrangeira. Mas, bom, você teve. Acho que eu não sei em que situação estava lá fora, mas a maioria tende a agradecer por estar aqui, já que foi meio que salvo por ele por ter sido engolido. Ah, eu. O seu, Chegue no que você quer. Por favor, antes que eu desmaie de novo. o seu corpo ele já estava meio que voltando às forças para poder se levantar. Mesmo doendo, mas ele já estava voltando à força para poder se levantar, porque até agora você estava sentada, ou de joelho, sabe? Ou Uhum. deitada. Enfim. Ah, Você bom, disse que estava deitado. sim, sim, deitado. Ah, não, senhor, é só que eu queria que você. Eu queria que você conhecesse os outros sobreviventes e também ver se a situação estava bem, já que a gente tentava te levantar, mas parece que sempre que tentávamos tocar em você, algumas raízes impediam de mexer você. Queríamos deixar você em uma cama. Su- Ah, Supomos que o senhor é amaldiçoado por algum artifício de Inax ou algo assim. amaldiçoado? Ah, sim, alguns dos tripulantes por aqui são amaldiçoados por artefatos ou até membros, coisas assim. Ah, eu não tenho propriedade para falar sobre isso, nem sei se exatamente é isso, mas pelo que eu sei, eu tenho isso desde muito tempo. Oh, entendi. Bom, o senhor por acaso quer ir para uma cama mais confortável? Ou algo assim? Ou Eu pra... só quero ver como tá todo mundo. Ah, tudo bem, eu posso levar você até seus companheiros, mas tem certeza que não quer nada mais? Ele, tipo, apoiando com o cajado, ele vai se, tipo, já se levantando um pouco trêmulo, mas já, tipo, já fazendo um pouco de esforço. Dói um pouco mais, serve. Você vendo, quanto mais se levantava, a sua visão se recobrava, que a sua volta realmente era como um estômago ou algo assim. Todo o chão era daquela forma e tinha bastante areia por ali. Essa areia preta. Você se deparava que tinha alguns outros híbridos atrás de você de outras criaturas que são meio marinhas ou do deserto, sabe? Como um Uhum. canguru, algo assim, uma hiena, um híbrido de hiena. Todos eles eram menos humanoides que o normal, sabe? Mais aproximadamente do animal que eles seriam. E claro, não é só um animal só, mas eu tô dando um animal que é mais abrangente deles, porque não existe híbrido que é só de um animal. Você se deparava que no meio tinha uma luz de um buraco lá em cima. Porque não era o estômago que era fechadinho, era o estômago como se fosse uma caverna gigante lá pra cima. Lá em É cima tipo de uma o. baleia. Nemo. Então, lá em cima tinha um buraquinho que soltava uma luz que por onde vinha da lua ou algo assim. Só que era muito alto. E o aquele híbrido ali, ele via que você estava em pé e, então me siga, já que você quer ver os seus companheiros. Ele dando pulandinhos porque era um sapo. Que bonitinho. Ele, Aham. Eu só tava respondendo meu pai com aham, mas enfim. É, provavelmente ele iria tentando seguir se apanhando pouco no cajado, mas nem tanto. enquanto ele andava, ele percebia que o chão era
bem estranha de andar, já que era um Obrigado. chão. Já que é um chão que é meio que, né, de carne. Uhum. Então, era difícil se equilibrar. Era um pouco quente, dava pra ver meio que a fumaça no local também. Como se fosse como se fosse um Ó, spa, tá ligado? sauna. Não, uma sauna. Tá por aí? Aqui você se deparava com uma espécie de cabine, um local que na frente eu esqueci de fazer droga. Aqui na frente tinha uma espécie de lenço, basicamente, tipo, como se fosse, sabe, de hospital, um lenço para bloquear os pacientes, mas é meio Uhum. transparente. Aham. Então, mas dava pra ver o semblante das flores do pessoal ali dentro. Quando você vai o quê? Continuar seguindo o sapinho ou você vai só entrar? Ué, o tapinho não vai pra dentro? Não, então ele parava aqui, ó. Tem muito ali. Meu Deus. Ele parava aqui na frente desse lenço aqui da cortina e falava pro Max, senhor Maxfield, companheiro, lá dentro estão seus companheiros de viagem. Não parece nem um pouco suspeito o local, né? Só pra saber. Ah, não, dava pra ver, tipo, é porque é bem transparente mesmo. Dava pra ver, tipo, tinha outros híbridos ali, que eram uns híbridos muito fraquinhos, tipo, eram umas criaturas muito fraquinha, ou nem é só também, quando é uma criatura, tipo, mais puxada por um humanoide ou mais forte, todos estão com lenços pelo corpo, tipo, de machucado, sabe? Bandagens. Que desabilita Uhum. algum membro, tipo, o braço, as pernas, ou alguns estão só deitados no chão ou se rastejam pelo chão. Eu vou entrar então. Então, é só. Literalmente é uma cortina. Você passa pela cortina. Dá pra deparar que aqui tem umas camas, tipo. Não umas camas, tipo, cama realmente. É tipo, é um monte de lençol, de edredom no chão. Pra meio que criar um conforto ali. Dava pra ver que aqui em cima, a Celeste tava, tipo, sentada com os joelhos dobrados, tipo, se apoiando no próprio joelho sentada. A Asfo tava deitada. E a Naves aqui tava deitada também. As duas, meio Ela que. ainda dormindo. As duas estão dormindo. Só que, mano, só de olhar assim, dá pra ver que emendaram bandagem no corpo quase inteiro da Asfo. Colocaram nos braços dela, nas pernas dela, nos peitos e na barriga e no pescoço. Misericórdia. Não Achando fazendo que ela ela literalmente virar um casulo, só colocando em volta, tipo, como se fosse uma roupa, sabe? Uhum. E claro, colocaram isso por cima da roupa, então a roupa dela por onde por baixo tava com sangue. E dá pra ver que as bandagens tá com a cor da magia dela, então ela tava sangrando mesmo, assim como a Neve, só que a Neve é mais tranquilo. Porque era só tipo em volta da barriga e das pernas. A Celeste tem mais nos joelhos e tipo nas ligações dos braços, que é o cotovelo, e em volta do pescoço. A Celeste estava acordada e na hora que ela viu você, ela ia se levantando com cuidado e corria na sua direção. Ele instintivamente, tipo, pô, não precisa correr, ele tentava segurar ela. Então, mas Eu tô. ela andava rápido, basicamente. Ela meio que dava um pulo, tipo, não um pulo, ela só meio que dava uma jogada bem fraquinha, sabe? Só pra te abraçar, não uma jogada, tipo, te dar um abraço. Ah, você tá vivo. Não vai ser agora que vão me matar. Eu sei. A gente só salva por causa desses caras. Pelo visto são híbridos que estavam navegando e acabaram sendo pegos por esse bicho.
Vocês estão bem? Eles nos providenciaram algumas coisas para cuidar de cada uma de nós e de você, mas quando tentamos te carregar, a gente não conseguia. Talvez algum encantamento que colocou em si mesmo para não tocar em você quando você está desabilitado. Então deixamos você naquele canto mesmo que você caiu. Já a Ashfur tava com cortes e perfúrios pelo corpo inteiro dela. E a Navis, estranhamente, ela tava se regenerando de uma forma até rápida. Mas por via das dúvidas a gente colocou as bandagens pelo corpo dela. Mas eu acho que ela nem precisa. Eu acho que o Shin dela faz alguma coisa que ela possa se regenerar ou algo assim. Ou ela tem algum encantamento também pra esse tipo de coisa. Entendo, entendo. E enquanto você. Eu só ralei muito meus joelhos porque eu usei muito eles pra me movimentar. Pra tentar evitar queda. E o cotovelo também. Meu pescoço deslocou, mas eu tô bem. Entendo, entendo. Pelo menos tá tudo bem. Ele dava um sorriso um pouco forçado, porque ele tava com dor e ainda mais tava vendo aquelas coisas. Ele de vez em quando olhava pros cantos. Ou olhava, tipo, olhava entre. Sabe quando tu tá olhando pra alguém de frente, aí você parece que tá olhando pra outra coisa atrás dela? Uhum. Ele tava É. tipo assim. Em todos os cantos ainda tem os humanoides em pé, parados. Ah, que legal. Todos os cantos. Escuros, no caso. Mas dá pra ver, tipo, o pé dele, sabe? E o resto do corpo não, Ah, mas o pé é porque tá saindo da sombra. E dá pra ver os rostinhos, as emoções. E como se fosse um rassurado, sempre sendo desenhado, basicamente, redesenhado. Eu tô com a visão um pouco embaçada ainda, mas provavelmente foi por causa do meu pescoço deslocado. É melhor do que se tivesse acontecido alguma coisa pior. É, quem nos ajudou mais, eu acho que foi a espécie do líder deles. Ou talvez quem tá comandando essa coisa toda. líder. Ele tá lá atrás, eles têm um compartimento para alimentos. E ele queria conhecer cada um de nós e você. Eu acho que você em si ele não tinha muito interesse. Mas ele é Uau. estranho. Ele ficava tentando dar em cima da gente. Enquanto elas estavam ainda apagadas. Calma Quando. lá. Calma o quê? Alô? Alô? Ai, meu Deus. Ah, Alô? ah, Tá me ouvindo, Nina? alô? Sim, não, sim, é porque é aquele mesmo lance que eu falei uma vez que rolava de vez em quando, que é tipo, tu falava algo e aí parava do nada e voltava muito rápido. Só que eu ouvi que tu falou. Ouviu tudo? Eu ouvi que ele meio que entre aspas aliciava vocês. Aliciava elas enquanto elas estavam desacordadas. Certo? Enfim, aí continuando. Ele tá pra lá. É o mais parecido com a gente entre todos os outros híbridos. Aí ela apontava pra baixo. E dava pra ver quando você olhava na direção, dava pra ver a voz de alguém rindo bem alto, sabe? Uhum. Sim. Meu Deus do céu.
tive eu que. Alô? Oi? Tive eu que apelar. Em resumo, tá. Tá, tudo bem. Eu posso ir lá falar com ele, porém vocês prometem ficar bem? Uhum. Só tenta ver se tem alguma forma de sair daqui ou algo assim. Eu ainda não cheguei a pensar isso, eu tava esperando você acordar pra ver se você tava vivo. Tudo bem, eu vou perguntá-lo. Eu, o sapinho ainda tava lá. Sapinho tá na sua esquerda. Então ele olhava pro sapinho e perguntava se ele podia falar com o maior dele. Ah, é. Não tem problema, não temos exatamente um líder, mas o Matt, ele acaba ajudando todo mundo. Ah, tudo bem. Eu gostaria de falar com ele se não for um infortúnio. Ele, tipo, dava uns passos. Quando você vai fazer isso, acho que já ia se desaproximando pra ficar do lado. Ah, acho que não, a Celeste ficava se aproximando pra se aproximar da Ashford de novo pra ficar cuidando dela. E o sapinho meio que ia pulando novamente, se aproximando aqui, dando a volta. É, repete a última coisa, que ele desaproximou e depois ele saiu, é isso? Exatamente? Ah, pera, por que? Rolou o quê? É, não apareceu pra gente pensar, entendeu? Que agora que todo mundo voltou, todo mundo quer encher no saco, né? Mas continua. A Celeste Poderia se repetir, se desaproximou quiser? pra ficar do lado da Ashford. E aí o sapo, ele falou, tipo, ele se ouviu até que parte do nome? O nome dele é Matt, né? Então, aí ele se aproximou pra meio que levar o Max a entrar pra telha. E quanto mais o Max andava, mais ele via o local em si. Hum, Dá pra ver tudo, dá. o que é aquele negócio verde ali embaixo? Tá. Ele se aproximando. E o Max se aproximando e ouvindo cada vez mais a voz do cara. Casadonho. E quando ele se aproximava, dava pra ver a voz dele, porque ele não tava olhando pro Max. E dava pra ver que pra onde ele tava olhando, que é aquela coisa ali verde, era um compartimento gigante de comida, basicamente. Só que não era a coisa mais bonita. Tipo, comida, quando você dizer comida que é comestível, porque era um monte de. Crua, Era um monte de, né? era um monte de resto. Como alguns ossos de carne ou de frango, só que tipo, só com os restos dos frangos e do frango ou da carne. Era pedaços já mordidos de vegetais, tipo de cenoura e tudo mais. Eram peixes que já estavam completamente deslacerados ou sangrando. Era um monte de coisa misturada. E, bem, ele não havia notado a sua presença. O sapinho olhava pra você. Ah, é ele ali. O Max ia olhar, tipo, até o momento que talvez eles meio que abaixassem a conversa pra poder perguntar, porque seria muito rude simplesmente ele, sabe, Uhum. falar com aquele cara, ou talvez ele ia ficar em silêncio até ele perceber a presença dele ali. Então, em pouco tempo, tipo alguns segundos, assim, 10 segundos,
Um dos híbridos que tava conversando com ele tocava no ombro do Matt e apontava pra direção do Max. E bom, aí o Max vendo ele se virando, olhando pra ele, o cara era bem alto. Dava pra ver. Uns 2 metros, 3 metros? Não, tipo uns 2,30, tá ligado? Oh, muito legal. Dá pra ver o semblante do. Né? Oi? Nada, só comentei por fora, enfim, continue. O negócio que eu devia fazer era isso aqui, mano. Não, muito feio. Mas é bom pra saber. Depois eu faço rework com todos os spritezinhos ali pra ficar bonitinho dessa forma, enfim. Uhum. Ele olhava pra você. Ah, quem tá me chamando? Ah, é o moleque que acordou? Qual é a boa, garoto? Qual é o teu nome? Ele arruma um pouco uma postura porque é meio que instintivo dele, tanto por causa da, sabe, quando ele tava na época lá de Yanks e Uhum. toda vez que uma autoridade aparece, ele arruma a postura pra respeito. Senhor, meu nome é Maxfield. Uhum. Chama só de Amy ou de. Enfim. Como é que você tá? Tá se sentindo melhor? Como é que foi a queda? Por acaso tava em algum barco com as suas garotas? Aí ele já se aproximava de você e colocava o braço dele em volta do seu, tipo, dos seus ombros, sabe? Ok. Entrelaçando você e ele. Eu diria que eu tô com uma leve dor mais temporada, mas sim, eu estava com ela. Deve ser bem rico pra ter 3 esposas. A tua carinha é bem bonitinha, então imagino que você deve ser de Corvinax, Enxive. Leão que você não parece, tem um rostinho muito branco pra isso. Eu sou de. Eu dei a sorte mesmo. Aí, tipo, ele faz um yes com um braço que tá sobrando, sabe? Tipo, aquele punho de cima pra baixo. Aham. Yes, eu dei a sorte. Ai, não é todo dia que a gente salva um rico. Parece que o transporte de vocês deu errado, não foi? Se deu errado, hein? Ele tava com um sorriso bem forçado. Entendi. Deu pra ver ali que vocês estavam só o pó da rabiola e iam acabar morrendo naquele mar frio e congelante. Mas, graças a eu e a minha colega, tiramos você dessa situação. Mas é claro, Ai, você vai. ele, tipo, ele só falava, tipo, eu agradeço pela ajuda e também pelo presente de nos dar ainda a oportunidade de viver. Não foi de nada. Apesar que presente é uma palavra um pouco forte, né? Porque tudo acaba sendo pago uma hora ou outra. Mas bom, você pode chamar o paizão aqui de Matt, porque né? De Matt. Ai. Desculpa. Calma. Desculpa. Ok. Tudo bem, senhor Matt. Apesar que essa piada não vai funcionar com você, porque. Você não parece ter cara de híbrido. A não ser que você seja algo minusculamente difícil de perceber. Então, Matt pra você vai ser uma piada de carne e não no outro sentido. Enfim. É claro que a gente resolve o bancário depois, as despesas depois. Vamos. Claro. Como é que estão as suas garotas? Ele virava lentamente a cabeça pro lado. Ele falava, tipo,
É, elas parecem bem. Ah, sim, são bonitas e graciosas, não são? Quantos filhos vocês têm já? Ah, ah, ele parecia levemente envergonhado, tipo. Ele tentava enrolar um pouco, dizendo, eu não, eu ainda estou pensando. Na hora que, então, enquanto você tava conversando com ele, a Celeste já tava, tipo, ela já tinha saído ali, ela tava olhando assim vocês. Ah, ah, Field, você descobriu como sair daqui? Eu olhava pra Celeste do tipo, não corta, brisa, mulher. Ele olhava para a Celeste. Ah, essa daí não quis dizer o nome dela. Mas não precisa, né? Já que pelo visto ela já tem dono. Mas me explica uma coisa. Qual é o seu nome mesmo? Só um minuto pra não enfiar a porra do meu saco, mas enfim. Repete a última questão, que eu tava ouvindo a parte que ela não quis falar o nome dela e coisa do tipo, mas ele perguntou qual é o nome mesmo, pra quem? Acho, Pra mim ou qual, pra Celeste? qual é o seu nome mesmo, moleque? É. Acho mais fácil. É, seu ouvido é meio puxado, seu nariz é preto. Você parece não fazer a sobrancelha. Não tem nenhum apelido bom pra você. Você usa um cajado. Você parece. Vou te chamar de Nerd. Tá. A Celeste parecia bem incomodada com o comentário do cara. Tipo, ele ficava só com a cara, tipo, reação, porque ele já tá acostumado, provavelmente, o tanto que ele já ouviu tanto da época dele do passado, Ela que se, isso nem mais machuca ele. ela se aproxima de vocês e ela tenta separar. Tudo bem pra ti? Tudo bem. Ele Ela. não vai hesitar, Então. tipo, Ela ai, separa e o. Uou, 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 calma, garota, calma. Eu não vou roubar ele de você. Eu sou hétero. Gosto de buraco, sou espada. A Celeste. Isso é tão estúpido. Field, vamos ser diretos com ele. ele puxava um pouco a Celeste, tipo, fazendo um sinal. Eu não sei, ela sabe o mesmo sinal que a Amy faz? Que é Não, o sinal de mão? não. Ah, Aliás, eu percebi que Duna copiou minha ideia de sinais com mãos. não. Você poderia me dar um tempo, senhor Matt? A gente precisa falar um pouco sobre assuntos de casais, aspas, ele fazia. Mete e remete, amigo. Vocês podem ter o tempo que precisar. Eu só tenho algumas dúvidas depois pra você. Claro, ele puxava a Celeste mais pra cima possível. Mas nem tanto, tipo, ainda visível a casinha. O que foi isso, Field? Eu não, eu não sinto algo vindo bom daqui. Eu sinto que provavelmente vai dar muito ruim se a gente simplesmente sair daqui. Eu tô pensando exatamente como fazer pra isso não dar uma merda gigante, porque não é só simplesmente sair. Você já viu a situação que nós estamos? É, Ele já veio com um papinho de cobrança depois.
por ter nos salvo. Eu imaginei que todos eles são basicamente ratos que vão tirar o máximo que a gente pode. Field, a sua roupa entrega. A nossa roupa entrega totalmente a nossa. Ah, Eu sei, mas é que eu não esperava que a gente fosse parar no meio do mar e ia parar com piratas. Eles são claramente alguma espécie de cobradores. A questão é que provavelmente todos os outros híbridos estão na mesma situação que a gente. Eles, pelo visto, estão machucados e tudo mais. e eu não consigo imaginar a gente lutando nessa situação. De novo, não. Não Em precisamos. alto mar. Só precisamos perguntar pra ele. Não sair daqui como simplesmente abrir, porque também não precisamos machucar o bichinho. No caso, ela tá falando da baleia. Nós não precisamos machucar o bicho. Só temos que saber aonde ele vai deixar a gente. Pra onde você quer ir? Tudo bem. Você acha que ainda devemos tentar ir pra Enax? Ele pensava um pouquinho mais, e ele ficava tipo, Isso tudo parece tão forjado. Por que os guardas tentaram te jura? matar? Jura, não, imagina, eu nem tava esperando isso. Depois, ele ficava resmungando alguns negócios de tipo, a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar no fim é tocar a cara do príncipe. Por que isso aconteceu? Você não foi premiado ou algo assim? Ele ficava tipo, ah, talvez o meu histórico não seja um dos melhores para algumas raças. Para algumas raças? Eu sei que o trabalho de Enxv consiste em às vezes ter que acabar com Fala algumas... baixo. Eu sei. Ele fazia tipo assim com a mãozinha, tipo, sabe quando só a mão aberta e aí tu Eu fecha? sei que o trabalho de Enxv consiste em matar alguns monstros. Mas você machucava híbridos. Eu só fazia o que era pedido. Droga. Vamos torcer pra não ter nenhum conhecido deles aqui. Por isso que eu estou tentando o máximo possível, não sei. Mas você é uma... Então primeiro começa escondendo o seu cajado. O cajado olhava pra você. Com um olhar bem tipo... Faz o que a patroa tá mandando. Ele não falava nada, era só olhar. Mas o olhar de... a patroa tá falando, então eu tenho que obedecer, é isso mesmo? Tipo, o olhar de obedecer ela. Ele olhava pro cajado e depois, tipo... sabe quando você, tipo... meio que vai... Ele vai fechando, o cajado vai também, tipo... Ele abre a mão que tá no cajado, e aí provavelmente ele vai, tipo, indo pra, tipo, dentro do pulso dele. Tipo o Venom. Tipo assim, eu acho. Ok. Você parece muito menos ameaçador com aquela coisa na mão. Isso é algo bom ou ruim? Porque eu literalmente tava usando pra me apoiar. Você pode usar... Ela entrelaçava o braço dela por baixo do seu braço, sabe? Tipo, embaixo do seu sovaco, sabe? Meio que pra fazer você se apoiar nela. Ela é mais alta, então fica torto. Céus.
ela tirava. Ela tirava o salto dela e pisava no chão. Ah, você vai me pagar Ah, um salto novo depois disso. tá, eu pago. Ela ficava um pouco mais baixa, basicamente, pra ele. Eu acho engraçado que ela não reagiu nada com o negócio de casais. É porque ela não viu. Ainda bem. A não ser que o E Max. outro lembrete, ele olhava pra ela, tipo, eu talvez não tenha esclarecido pra ele, mas ele acha que vocês são minhas esposas. Ele olhava pra Se ela do fosse só tipo, eu, ou só Sfor, ou só Neves, eu aceitava a situação, mas você colocar no meu nome que eu compartilho o mesmo homem com duas outras mulheres, eu juro, Field, que se aquele cara for famoso em algum lugar, isso se chegar a Granox ou algo assim, eu vou tingir o seu cabelo de outra cor e fazer você andar por eu aí. não, eu não fiz isso por mal, eu literalmente fiz por medo de ele, sabe? Sim, E sim, pelo visto ele é melhor. tá. É pelo menos ele respeita a gente, se considerar a gente suas esposas. Ou pior, ele queira me matar pra ter vocês. Ok. Tudo Só vamos logo, por favor. O que a gente faz? Perguntamos pra ele se ele vai pra Inks e leva a gente de volta. Só vamos saber exatamente pra onde esse local está indo e depois a gente pensa uma outra forma de perguntar se. É. Ou talvez seja uma boa ideia, tipo, a gente só desembarcar onde eles querem ir e depois a gente faz o seu próprio caminho depois de pagar eles. É isso, não é mais fácil do que intervir agora? Então a gente espera por agora ou fala com ele? Só por curiosidade, eu acho melhor ir agora porque eu não me sinto muito bem deixando ele dentro daquela cabana com aquelas duas, desacordadas ainda. Então ela ia te levando, né, pra lá pra dentro. Bem rapidinho, basicamente. E dava pra ver Ah, que ele não tava ali não, ele tava aqui perto das folhas, mas ele não tava perto das folhas, só tava em pé, olhando pra ela. Que estranho. Ah, ele tava, tipo, ele tava, que estranho, mas não tava olhando pra vocês. Aí ele olhava pra você, vocês voltaram, um casalzinho. Ah, eu acho que eu já conheço, eu acho que eu já via essa esposa sua. Pode dizer o nome dela? ah, Ou- ele ele olhava pra tava, Celeste do ele, tipo, e aí, a gente mente ou a gente fala o nome dela? o nome dela é o Matt. Shhh, tô falando com seu marido, por favor. Então, Nerd, qual é o nome dela? É, eu acho que ele vai dar o mesmo apelido que ele, entre essas, sabe? Da mesma forma que a for dá pro Max, que é Mac, Uhum. for. O nome dela é For. Uhum. Ela é uma híbrida? É que Ah, não. é estranho ver Xenos sem X no nome. Ah, como se escreve For sem ter som de X? Ele ficava tipo com o olhar tipo, what? Ele, É a ficava- ele, denominação que ela gosta de ser nomeada, porque em ah, si ela não gosta muito do seu nome, de verdade. Então eu prefiro saquei. adotar esse nome O mesmo. olho dele tava E tipo só pra olhando. dizer isso, já na minha cabeça isso já é canon, porque se não me engano, eu era pra chamar, na verdade, ela de Flor, porque é Então, uma forma que ela chama de Mac. o olho do. O olhar do mestre tava tipo charco. Acreditando em tudo. Ah, caramba, que legal. Vocês são de onde mesmo? Quer dizer, ela não parece de onde vocês vieram. Provavelmente vocês são tudo um quarteto misturado, não é?
Ele concorda, tipo, um pouco com a cabeça. Saquei, saquei, saquei. Mas quais são as barreiras pro amor, né? Pois é. Eu sempre disse isso pra minha irmã, só que. Ela diz que eu tenho que ter responsabilidade. Se eu por acaso colocar uma criança nesse mundo. Eu não vou colocar uma criança no mundo, porque. Calma que eu tô abrindo a porta. Pronto, aqui. Porque tava muito quente aqui. Uhum. Responsabilidade. Já basta eu ficar saindo do meu lazer pra ficar salvando outros aqui. Mas é uma forma de ganhar vida, não é? Cada um ganha da forma que pode e tudo mais. Sim. É. Por acaso, você tinha dito que tava me referindo como chefe ou algo assim? Pelo visto, sim. Sim. Não, eu só sou a recepção. Que nada, eu só sou. Posso ser bonitão e grande como um, mas a nossa chefe tá lá em cima, controlando o bichão aqui. Ah. Aham. Ela sim que é um pesadelo na cama, acredite-me. Tá. Ele estava extremamente sem graça, envergonhado, tipo, Celeste. Eu não sei do que ele tá falando. Ah, eu não entendo com tanta clareza, mas eu entendo que deve ser algo bem importante pra vocês. Mas eu tenho uma Fonfon que dúvida será aqui. um. Ué, pera, o quê? Quê? A Ah, Celeste. Vamos parar com esse papo feio e falar algo importante? Não é, meu amor? claro, minha querida. Ele perguntava, tipo, então, tipo, ele sabe juntando as duas mãos, tipo, como o Sr. Burns, só que meio que apontando pra frente. Uhum. Você sabe me dizer exatamente pra onde estamos indo? O Matt, ele viu aquela cara de charco, bobinha, tipo, desligado. Ele começava com um rosto mais, é, tipo, meio que tentando formular uma. Tentando pensar, basicamente. Ah, bem direto, né? Bom, ah, normalmente a gente volta pra. A gente passa pelos mares de Lyonx, que é onde tende a ter um pouco mais de problemas com navegação, e a gente para em alguns vilarejos próximos ao mar de Inarx, mas bem longe da costa, porque na costa o mar é muito forte e tende a ter problemas para chegar lá. E É, depois desse vilarejo, eu e a tigresa tendemos a voltar para Inarx depois de entregar os tripulantes para esse vilarejo. Lá eles recebem suporte e nós recebemos o pagamento. No caso de vocês, é um pouco diferente, já que vocês não parecem ser Leonxianos nem Narxianos. São Jenks mesmo. é. Ele ficava tipo. Ah. Cara, a última parte que ele falou que é a de Tia Jenks Viana, ele falou que é exatamente a última Ele parte? falou que Ele é, deu uma... ele falou que é vocês é diferente, porque É bem mais difícil, eu diria, né? no caso é que ele imagina que vocês provavelmente vão querer voltar pra Enx. E esse dom que ele entendeu é dizer, tipo, vocês é diferente, vocês não vão querer provavelmente ficar em Narx, tá ligado? É isso que ele entendeu, que tipo, normalmente Enxiviano não vai querer ir pra um deserto. Ele olhava pra, pra ele, tipo, virando a cabeça lentamente pro lado. E mesmo que depois de a gente já
ter feito nossos acordos com o senhor, você acha que tem alguma embarcação que vai para Innsbruck ou algo do tipo? No caso, você tá querendo falar eu te levar pra Inksville? Hum, tanto faz em resumo, mas existe alguma embarcação? É que, meu parça, companheiro, voltar pra Inksville não é algo tão fácil se você não é um barco de Inksville. Porque eles derrubam qualquer navegação que não seja de Inksville. Você não sabe disso. Imaginei que com essa roupa toda e esse jeito. Imaginei que você fosse um barão ou algo assim. Ele. Ou você nunca saiu do próprio ninho, rapaz? Eu esqueci, eu acho que o Max nunca foi pra Inak, né? Só foi pra algumas regiões, né? O Max, ele. Não, ele nunca sai. É porque ele nunca viajou dessa forma, tipo, no caso voando. Ele nunca percebeu que quando ele ia pra outra região, ele ia de um barco de Enxby e voltava num barco de Enxby. E nunca foi ensinado isso a ele. Porque é algo meio que não precisa ensinar pro Enxbiano, porque ele nunca vai viajar de outra forma. E não, ele nunca foi pra Inarcos. Ah, não é exatamente isso. Eu já viajei pra alguns locais, só que eu sempre ia de um barco de Enxi pra outro barco de Enxi. Ah, eu sei, imaginei. Vocês são bem cuidadosos nessa questão. Mas, Mas dessa vez eu não tive tanto cuidado, né? Ele tava rindo muito roçado. mas pelo menos suas esposas sobreviveram. Sim. Sim. Eu falei sem querer, infelizmente, só que não foi querendo, mas é o que eu ia falar, infelizmente, pra também os tripulantes. Mas se seu plano é voltar pra Inksville, nós não temos como te ajudar com isso. Nem eu, nem a tigresa. Não queremos botar o amigão aqui, ele se agachava e colocava a mãozinha no chão, né? Que é a barriga, né? Em perigo, já que um ataque. Não tem nenhum problema, não. Ele estava, tipo, realmente bem errado. Ela tá em risco. Nossa amiguinha Mas, aqui, não importamos bastante com ele. Então. Mas, se você gosta de um sol bem forte e uma praia refrescante, Narcos está aí. Ou por acaso você tiver interesse de ir para Lyonx, porque não temos condições de levar você para outro lugar. Além de que também arrecadaria gastar muito recurso para navegar até lá. ah, ele olhava pra Celeste. Bem, eu vou ter que contatar com as minhas esposas, então. Pra cá Depois você quer um eu. serviço de luxo? Eu tiro esses panacas daqui, ele olhava pros híbridos que Não, estavam deitados. obrigado. Ele olhava Não, pros híbridos obrigado. deitados. Eu tiro eles todos daqui, Não, deixo você e suas esposas nessa cama e. Vocês ficam aí, vocês quatro. não preciso. Eu só preciso conversar com elas. Enfim, Ah, não bom. se preocupe. Boa sorte. Depois eu lhe contato. Ei, ele aponta, tipo, pistolinha. Ei. Antes dele sair, ele ficava olhando, tipo, a Naves. Aí ele sai. Olhava pra Celeste, tipo. Tarado. Uhum. O que? Eu O quê? tenho que negar Eu que só, ele. eu só estou concordando. Ah tá, eu achei que você tava defendendo ele, você parece bem amigo dele. Porque eu defenderia. Ah, bom. E então a gente vai pra Inax mesmo assim?
a gente. Acho que a gente deveria perguntar mais para nossas amigas, já que, teoricamente. Cadê? Ele batia a cabeça, tipo. Desculpa, Field, eu não confio mais for. E a Mavis parecia uma criança. Sabe, eu considero ela como uma quase irmã, então eu confio nela, porque eu experimentei todas as experiências mais horríveis com ela. Ah. Foi mal. Não é por acaso que eu escolhi ela pra estar comigo junto. Foi mal. Essa não. Não queria ofender em nada, eu só tive essas primeiras impressões ruins sobre ela. Mas se você confia nela, eu confio nela Ela tem um também. temperamento forte, porém Confio ela é uma nela. pessoa de bom coração. Você também tem um bom coração. Acho que é isso que fez você se unir a ela. Obrigado. Ele, tipo, ficava, tipo, a orelha dele mexia um pouco, mas como, tipo, uma emoçãozinha, mas ele ficava, tipo, tá. Ele olhava um pouco pra as flores, depois pra Neide e ficava, tipo, a gente espera elas acordarem ou a gente tenta acordá-las. Acho melhor esperar. Ele disse que inconscientemente ele vai acabar passando por algum dos vilarejos, alguma das pequenas ilhas por volta do mar de Nax. Então a gente tem uma ideia onde a gente está indo, então acho melhor esperar. Tudo bem, tudo bem. Você quer sentar? Acho que é melhor, porque já tô ficando com leve cansaço. A Celeste. Mas eu também tenho certo receio de pisar nisso. Então, ela ia puxando você e aqui não era mais a língua, era um monte de edredom, sabe? Aham. Isso tudo aqui é um monte de edredom, basicamente, aqui dentro. Jogado no chão, pra meio que o pessoal não ficar deitado em cima do estômago. Para ele tá tipo. Ela tá tipo abraçando ele ou algo do tipo. Basicamente, ela vai com o braço em volta dos sovacos dele, sabe? Mesmo sentada, é que ela não percebeu. Tá tipo meio que tipo. Calma. Tá dos dois braços em volta do vácuo dele. Eu vou desenhar aqui. Tá. Ai, eu tô burro. A cabeça do Max. Aí tem. Aqui ele tá sentado. Aí aqui é dela. Ok. Não, mentira. Tirar esse salto alto é tão confortável. Eu imagino. Ele tava tipo levemente, sabe, arrepiado porque ele não tem costume do toque também. Isso provavelmente dá uma lembrança do Vietnã, não? Nele. Um pouco. Só que é que ela não percebeu, né? E na maldade, provavelmente é que ela não percebeu. Aí ela colocava a cabeça dela no ombro dele. Não, Ele tava, sabe quando você tá tipo, tá meio erguido porque não quer triscar em nada? Uhum. Ele tá assim. Então, aí tipo,
como os dois estão de joelho assim pra cima, um dos joelhos dela tocava no joelho dele também, tipo. Aí ela só ficava, tipo, meio apoiada ali. Por acaso, assim. Tem alguém te esperando lá em Narx? Sabe, uma recepção? Ele tentava lembrar se em algum dos papos que ele teve lá em falaram sobre alguma recepção. Falava ou não? Sim, falava que o Shroud comentou que a Imperadora de Narx ia estar esperando junto da guarda de Narx, do próprio quarto dela, né? No caso, é que lá não chamam tipo de castelo, chamam tipo, como se fosse um enorme quarto dela, o palácio dela. No caso, o guarda do palácio estaria esperando o Max. Pelo que eu me lembro, Shroud tinha me contado que a própria Imperatriz e seus guardas estariam no aguardo. Mas Shroud é depois quem disso, mesmo? É conselheiro? é o conselheiro. Ah, chuto que eles. Eu me perguntaria se ele tivesse visto, ele estava tipo. Porque eu estava tipo, um pouco pensante. Tipo, ele queria vir pra cá. Eu acho Aí ele que. estava todo emocionado. Assim, imagina passar por isso. Não aguentaria, eu acho. Nem sei como o Lado está aqui. Mas. Se isso foi forjado, acha que aconteceria se ele tivesse ainda? Ele estava um pouco pensante e olhava pra baixo e depois para as mãos dele, do tipo. Eu não sei te dizer com 100% de certeza. Eu só sei que a primeira coisa que eu vou fazer, com certeza, é que eu vou dar um soco na cara do Reax. Acha que a culpa é do príncipe? Sim, ele que teve essa ideia de jerico de me enviar nesse barco. Ele já não ia com a minha cara faz um bom tempo. Acha que ele iria tão longe pra te matar? Olha, ele é uma realeza, né? Então quem sou eu pra. Tipo, quem tem mais poder de fala? Eu, um simples guarda? Ou uma Você não autoridade é só real? um guarda, né, Field? Ela, tipo, meio que parava de apoiar a cabeça dela no seu ombro. Aí ela olhava pra você. Pro seu rosto, no caso. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Não, não. Você é tão importante quanto o príncipe. Nessa hora, Ah, ela só normalmente via que tava meio que tomando silêncio e acabava apoiando a cabeça de novo. Fico feliz que você gosta da roupa. intuitivamente ele ia relaxar um pouco mais. Que bom. Vocês vão descansando. E é com esse descanso que eu vou finalizar a sessão. Oh my god!
Até a próxima.